Quando a gente fala de levante, o levante é um assunto que é um pouquinho mais polêmico, porque uns gostam, outros não gostam, uns utilizam só pré-fabricado, outros utilizam só em resina. Então, na verdade, quando a gente fala de levante, nós temos que pensar primeiro, qual que é o objetivo do levante, tá? Para que nós vamos utilizar um levante de mordida? O objetivo do levante é desarticular, tá? É o primeiro ponto, é desarticular. Essa desarticulação pode ser, por exemplo, para um levante superior, nós queremos trabalhar uma intrusão, é um tipo de levante. Um levante que nós fazemos, por exemplo, posteriores e superiores, para trabalhar especificamente o levante. Então nós podemos trabalhar o levante posterior, como por exemplo para fazer uma intrusão. Podemos trabalhar esse levante posterior em ionômero, também que funciona como um levante para poder fazer uma intrusão. Agora, qual que é a diferença a gente fazer um levante posterior, por exemplo, em resina e fazer em ionômero? A grande diferença é que a resina, você tem um desgaste menor. Então você não muda, você muda a propriocepção e ela fica sempre a mesma durante todo o período que você utilizar o levante. O ionômero, você está mudando constantemente a propriocepção, porque o paciente vai ter um desgaste em cima desse ionômero. Então tem uma manutenção maior, tem que se fazer mais acréscimos durante a mecânica. O levante ele serve para quê? Para desarticular, tá? É o primeiro ponto dele aí. A gente desarticula, tá? Que são os levantes. Ó. Aí nós vamos ter o levante anterior. Vamos ter o levante anterior que pode ser metálico, que é pouco utilizado. Vamos ter em resina. Vamos ter o levante posterior, que ele pode ser em resina, tá? Ou em cimento de ionômero de vidro. Então, vamos falar um pouquinho de todo esse daí. O que acontece? Quando nós fazemos os levantes, nós podemos trabalhar ele na região anterior e na região posterior. Quando eu falo de região anterior, a região de escolha principal que eu utilizo são nos incisivos centrais superiores. Por quê? Quando eu vou fazer um levante anterior, eu vou trabalhar normalmente naqueles casos em que eu tenho uma mordida profunda e tenho uma curva de SP acentuada. E normalmente esse tipo de maloclusão pode estar associada ou não a uma classe 2. Tá? Se estiver associada a uma classe 2, uma classe 2, por exemplo, 1/4 de classe 2, você consegue fazer esse levante de mordida anterior. Se você tiver uma classe 2 de mais de 1/4, meia classe 2, dificilmente você vai conseguir fazer esse levante. Então o levante anterior em resina, normalmente eu utilizo pacientes classe 1, com mordida profunda, ou até 1/4 de classe 2. A grande maioria. Mais do que isso é difícil, por quê? Porque a hora que o paciente, você faz o levante, se ele é muito classe 2, esse levante não vai tocar. Então o levante ele fica nessa região, e a hora que o paciente ele toca aqui, o que acontece? Ele não vai ter esse toque, porque ele é classe 2. Então o classe 1 e o classe 1 até 1/4 você consegue, mais do que isso você já não consegue. Agora existe o levante anterior metálico. Ele é pré-fabricado. Qual que é o grande problema do levante anterior metálico? Por ele ser pré-fabricado, ele é difícil de você fazer qualquer tipo de ajuste. Então você não consegue, por exemplo, diminuir, porque ele é metálico, ele é pronto. Então você não consegue desgastar para diminuir. Para aumentar, você tem que acabar colocando resina. Então se você tem que fazer um acréscimo em resina, vale mais a pena você fazer esse tipo de levante já diretamente em resina total, do que fazer esse levante em metal e ter que aumentar. Hoje nós temos alguns acessórios que vão nos ajudar a fazer esse tipo de levante, tá? Que são chamados de mini mold, tá? O que são os mini molds? São instrumentos, tá? Como esse daqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um mini mold, ó. É uma peça que ela tem uma ponta, ela tem essa ponta aqui, ó. Essa que vocês estão vendo. Essa ponta, se vocês observarem, ela tem uma ranhura aqui, ó. Se eu consigo mostrar aqui. Ó. Ela tem uma ranhurinha aqui, ó. Esse V aqui.
que é onde nós vamos colocar a resina. Então ele é um negativo, tá? Esse é um mini mold. Esse é um kit que eu vou utilizar, tá? Ácido, resina é qualquer uma, tá? Que você tiver no consultório. Então, esse mini mold, você vai encontrar materiais importados, por exemplo. O que eu comprei, eu tenho 2. Eu tenho, na verdade, 3. Um deles eu não utilizo, porque eu acho muito duro. Mas assim, o que eu comprei? Eu comprei um primeiro nos Estados Unidos, eu estou falando disso há mais de 10 anos atrás. Tem ela até hoje. Essas borrachas que eu mostrei para vocês, elas são em silicone e elas são maleáveis. Então o que acontece? A hora que você coloca a resina lá dentro, você leva em boca e a hora que está polimerizado você tira, é só você apertar, ele é um silicone, então ele sai facilmente. Eu comprei um outro do professor Chris Chang quando eu fui para Taiwan, que é o mesmo princípio, tanto é que quem vendia lá era a Rock Mountain. Eu comprei esse com ele, funciona muito bem, é muito parecido com esse que eu tinha comprado nos Estados Unidos. Ele também é de silicone. Então o importante desses tipos de mini mold é que você pegue nele, ele seja maleável, tá? Comprei um outro nacional, tá, no Brasil. Eu não gostei dele, por quê? Porque ele era rígido. Então, a hora de eu colocar a resina, eu colocava a resina bem, colocava na boca, polimerizava. O que acontecia? A hora de eu remover, ele ficava por muitas vezes preso ali. E aí acabava soltando a peça inteira. Então eu perdi o levante. Aí depois com o tempo eu comecei a ver que você podia passar um pouquinho de vaselina. Mas assim, é muito mais trabalhoso, tá? E quando você passa a vaselina, você vai colocar a resina, ela mistura, então não tem a mesma consistência. Então eu prefiro trabalhar com mini mold que ele seja mais maleável, tá? Ele sendo maleável você consegue trabalhar muito bem. Quem tinha um também, se eu não me engano, era Floresta Dente. Eu vi em algum congresso que eles tinham. Então se vocês procurarem na internet mini molds, vão ver vários tipos. E o importante é vocês usarem um que seja maleável. Ele é mais fácil de remover depois que você faz a polimerização. Como que instala? Normalmente você vai fazer o ácido, adesivo e a resina. Resina, eu falo, a resina que você tiver no consultório, tá? Vocês trabalham com estética. A resina, você não precisa usar aquela resina que você tenha, seja cara, aquela resina que você utilize, por exemplo, para fazer uma restauração, que o tubo seja muito caro. Não vale a pena, tá? Porque essa resina, ela é uma resina que você vai remover depois. E qualquer resina funciona, tá? Eu já usei vários tipos de resina. Para vocês terem ideia, eu já usei até resina do próprio Bract, eu usei até a Transbond XT e funcionou muito bem. Por quê? Porque o detalhe de você fazer com esse mini mold é que toda a face fica colada. Então quando você tem toda a face, então você tem a face do dente, você faz esse levante, você tem que fazer um levante onde toda essa face aqui, ó, fique completamente preenchida. Se você tem isso, você pode usar qualquer resina, porque a força usar, ou seja, a força dos nervos inferiores, vai fazer com que a resina seja forçada contra o dente. Então você não vai soltar essa resina. Então é muito simples de fazer, é muito rápido. Então, primeiro passo é esse. Qualquer resina que você no consultório, se não tiver, compre uma resina qualquer que você possa utilizar, que seja um preço mais em conta, que vai funcionar da mesma forma. O importante é você ter um mini mold de qualidade, tá? Esse é o primeiro ponto. Vamos lá. Então, esse é o mini mold. Os levantes, vocês vão ver que não é um procedimento novo. Vou mostrar para vocês uns levantes que eu fazia há um tempo atrás, meus primeiros levantes, tá? Inclusive eu vou mostrar um outro que eu fiz essa semana, que é uma boa alternativa para vocês, que é feito no consultório, simples, tá? Então, por exemplo, ó, como é que eu vou virar aqui para vocês? Deixa eu só aqui, essa articulação. Tá aqui. Olha que interessante. Esse aqui é um levante. Olha lá. Esse aqui é um levante que eu fazia em resina acrílica. Olha lá, em resina acrílica. E ele era colado diretamente ao dente. Por que eu não utilizo isso? Primeiro, ele dá muito mais trabalho. A gente tem que setorizar a mecânica. Então eu tenho que primeiro setorizar a mecânica na região anterior e depois ir para a posterior. Aqui, ó, um outro levante, olha lá. Tá vendo?
levante anterior, 2 bandas, feito um arco de solda, colocado esse levante. Qual que era o problema desse aqui? Era isso aqui, ó. Tá vendo? Então era esse o grande problema, inflamava lá, ó, daqui para cá. Então o que eu mostrei para vocês? Mostrei para vocês 2 tipos de levante que eu quero que eu utilizava, e hoje eu já não utilizo mais, tá? Não vejo porquê de utilizar esse tipo de levante. Então qual que é o levante que eu mais utilizo hoje? Um dos levantes que eu mais utilizo, que eu mais gosto de utilizar, é esse aqui, ó. É esse levante em resina, ó. Olha que interessante. No incisivo central, olha lá, no incisivo central, e a resina totalmente colocada ali na posição, ó. Isso foi feito com mini mold, só que vocês vão perceberem a parte de trás, ó, essa parte aqui, ó, é um complemento que foi feito. Por quê? Essa paciente cai dentro daquele primeira parte que eu falei para vocês, que é o paciente que ele tem 1/4 de classe 2. Então eu preciso fazer um levante um pouquinho maior. Então eu tenho que trabalhar com um aumento em resina. Aí vão perguntar para mim assim, mas você pode fazer, por exemplo, em outro dente? Pode fazer, ó. Por exemplo, esse caso aqui, ó, é um caso que foi feito em outro dente, ó. Olha aqui, ó, tá vendo? Essa paciente tinha olhos molares girados, tá? Completamente girados, e tinha que fazer um levante para poder melhorar isso daí. Então foi feito um levante, e olha lá, ó o levante, em canino, tá? No 13 e no 23. Olha aqui o molar, o giro, olha o fio como é que estava, e olha aqui, ó, já completamente girado. Então, esse é um outro tipo de levante anterior, que são nos caninos. Então, quando você não tem possibilidade às vezes, de colocar no incisivo central superior, você pode pôr nos caninos. É uma outra alternativa, tá, de levantes anteriores. O que eu não gosto, tá, é colocar levante incisivo lateral, tá, superior. Por quê? A força é muito grande, o incisivo lateral superior tem uma raiz muito estreita, muito cônica, e menor que a raiz central. Então eu procuro hoje trabalhar com esse tipo de levante anterior, ou em central ou em canino, tá? Raríssimos casos eu utilizo em incisivo lateral. Agora, isso é o levante anterior, tá? Depois no final eu vou mostrar para vocês um levante também um pouquinho diferente que eu fiz essa semana, que vale a pena, que é um levante simples de se fazer, uma diquinha rápida aí para vocês, tá? Outro levante que eu utilizo, tá, corriqueiramente, que é um levante utilizado no posterior, não na altura que eu vou mostrar para vocês, uma altura, geralmente eu faço uma altura muito menor, mas esse paciente exigia um levante maior. Então, ó, é o levante em resina posterior, ó. Isso aqui, ó. Eu geralmente nos dentes posteriores eu gosto de fazer o levante na região dos primeiros molares, na ponta de cúspide, tá? É onde eu faço. Por que esse aqui está maior? Porque olha o tipo de mordida, tinha um lateral completamente cruzado. Então foi feito o levante, ó, até o ponto que tivesse altura para descruzar incisivo lateral. Ok? Então esse é um outro tipo de levante que eu gosto, que é o levante posterior em primeiro molar. São os que eu mais utilizo. O pessoal fala assim, quais são os principais levantes que você utiliza? Incisivo central superior, quando é anterior, e na região do primeiro molar inferior posterior. Tá? São os 2 principais. Agora existe um outro levante também que é interessante, que dá para utilizar, que ele funciona bem, que é o levante posterior em ionômero de vidro. Ó. Olha lá. Tá vendo? Levante posterior em ionômero de vidro. Então esse é um outro tipo de levante que também pode ser utilizado. Então vocês estão vendo assim, que eu estou passando vários tipos de levante. Tem levante anterior e levante posterior. Ele pode ser feito anterior pré-fabricado metálico ou feito em resina. Resina, a resina que você tiver no consultório. E se você estiver falando de levante posterior, ele pode ser feito em ionômero de vidro ou pode ser feito em resina. Agora, eu vou mostrar para vocês, esse casinho eu fiz essa semana, é um caso bonito, tá? É um caso interessante. É um levante, tá? Que eu utilizei num paciente que ele era classe 3,
tá? Então é um paciente que precisava descruzar a região anterior, então foi feito um levante, tá, anterior. Às vezes no classe 3 é difícil a gente fazer o levante. Então nós já mostramos aí em outras lives para vocês que você pode fazer o levante anterior, por exemplo, você pode fazer resina nos incisivos centrais inferiores. Só que hoje eu tenho preferido trabalhar com esse levante que eu vou mostrar para vocês, porque eu consigo trabalhar com esse levante, que o paciente ele vai ter um conforto maior durante a mecânica, tá? Então é esse levante que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu ver, tem uma pergunta. Ponta, Maria. Ô Maria. A Maria também é do grupo Milani Micheletti. Maria, vestibular, ponta de cúspide, exatamente. O que eu faço? Quando eu já sei que eu vou utilizar levante, a hora que eu vou fazer a colagem dos dentes inferiores, o que eu faço? Eu já faço o ácido na vestibular e já faço as ponta de cúspide. Então, a hora que eu vou fazer o levante, eu faço o seguinte, eu colo o tubo do molar, colei o tubo do molar, eu já pego uma resina, já passo em ponta de cúspide, já polimerizo tudo de uma vez só, tanto o tubo quanto essa resina. Então eu já fico com a polimerização total. Aí vou colando todo lado, até chegar do outro lado. A hora que eu chego no outro molar, o que eu faço? Eu peço para o paciente morder, já vejo a altura, faço a resina naquela ponta de cúspide. No superior eu passo um pouquinho de vaselina ou com a própria saliva, você pode molhar o dente superior. Só tomem cuidado se o paciente tiver alguma prótese, alguma coisa, para não ter perigo de grudar. Passo no superior, peço para o paciente morder e polimerizo. A hora que eu tiro, eu já tenho checado a oclusão dos dois lados, porque já estava pegando esse lado. Você só faz esse lado já na altura referente do lado posterior. Depois disso, se precisar, pode abaixar um pouquinho. Geralmente eu ponho só um pouco de levante, justamente para levantar o suficiente para poder fazer a mecânica, tá? E vou mostrar esse último levante para vocês, que é o nosso levante último da live de hoje, que é esse aqui. Olha que legal esse levante. Simples, fácil, rápido fazer, tá? Esse é um levante que ele é feito em resina acrílica. Então eu pego o molde do paciente, o paciente fez a moldagem para poder fazer o tratamento ortodôntico, aquele modelo de estudo. Eu pego esse modelo de estudo do paciente. No dia que o paciente vier fazer a avaliação para poder colocar o aparelho, vai fazer, ótimo, moldo inferior, fico com o modelo de trabalho. O que eu vou fazer? Nesse modelo de trabalho, isolo o modelo, tá? Com isolante de gesso. Aí eu faço um platôzinho, tá? Nos incisivos inferiores, ajusto. Aí eu alivio isso aí tudo por dentro. No dia que o paciente vem na consulta, eu reembaso com uma prótese, com a própria resina, coloco a resina lá dentro, reembaso na boca do paciente, recorto para o vestibular, recorto por palatino, tá? E com esse reembasto vai ficar pronto. O que vai acontecer? O aparelho vai ficar exatamente dessa forma. Ó. Se vocês observarem aqui embaixo, ó, essa área aqui que eu estou passando o dedo é o reembase, tá? Ó, deixa eu ver se dá para ver. Tem diferença de cor daqui para cá, ó. Por quê? Porque isso aqui é o reembase. Perceba que ele tem espaço para higienizar. Faço isso, olha como fica de lado. É um paciente classe 3 com mordida cruzada anterior. Aí com esse reembase aqui, o que vai acontecer? O paciente, quando você faz no modelo, normalmente você não consegue fazer esse ajuste perfeito. Então ele fica meio solto, ou ele fica muito preso. E quando eu faço na boca do paciente, o reembase, eu coloco a resina dentro, passo vaselina nos inferiores dele e põe em posição. E vou pondo e tirando. O que vai acontecer? Esse levante ele fica perfeitamente adaptado à boca do paciente. Tiro os excessos com broca. Tá pronto? Aí eu venho e cimento, tá? Que cimento você usa aí? Você pode utilizar, por exemplo, aqui eu utilizo um Temp Bond, que é um material para cimentar a coroa provisória, só que esse Temp Bond que eu uso é transparente, tá? É diferente um pouquinho do que tem no Brasil, que é o Temp Bond pasta a pasta, que ele é mais esbranquiçado. O que você pode utilizar aí? Você pode utilizar, por exemplo, um ionômero de vidro, tá?
Você pode pegar o ionômero de vidro, espatular e cimentar com o ionômero de vidro. Funciona também muito bem, tá? Cimentou. O que eu faço? Colo o superior no mesmo dia e deixo a mecânica, tá, agir. Isso descruza muito rápido. Posso utilizar isso daí, por exemplo, com um paciente que vai usar elástico de classe 3 precoce? Pode, sem problema nenhum, tá? A ideia hoje é passar exatamente sobre os tipos de levante. Então, só para a gente finalizar aqui, ó, levante anterior, olha lá, vista lateral e a outra vista do outro lado, olha lá. Detalhe, tá? Tem que checar aqui, ó, para ver se está tocando os dois incisivos. Tem que estar tocando os dois, ok? Checo tudo isso antes de cimentar. A hora que eu vou cimentar, esse levante já está pronto para fazer a cimentação. Aí eu cimento, faço a colagem e peço ao paciente ir embora. Quanto tempo fica isso? Normalmente 2, 3 meses no máximo, que é o período para poder corrigir essa mordida cruzada, tá bem? Bom dia, você faz levante nos molares superiores? Boa pergunta. Eu só faço levante nos molares superiores quando eu quero intruir molar superior, tá? A grande maioria dos casos eu gosto de fazer no molar inferior. Por que eu gosto de fazer no molar inferior? Tem uma explicação, tá? Quando eu vou, por exemplo, fazer a colagem, quando eu vou fazer um levante, eu tenho que desocluir, tá? É para desoclusão. Normalmente o meu superior já está montado, porque eu monto normalmente o superior numa consulta e o inferior na outra. Então, como eu já vou fazer a colagem no inferior, eu já aproveito e faço a colagem dos levantes nos inferiores também, tá? Porque eu já faço ácido na mesma arcada. O superior eu só vou realmente fazer se tiver que fazer uma intrusão de molar superior. Aí sim, eu faço a colagem, faço o ácido na oclusal e faço a colocação superior. E outro ponto, para eu remover o levante na ponta de cúspide do inferior, é muito mais fácil eu remover no superior. Porque você lembra que a oclusão, molar inferior está aqui, molar superior está aqui. Para eu fazer o levante aqui, eu consigo desocluir. Para eu fazer no superior, eu tenho que fazer exatamente no sulco. E a hora que você vai para você ocluir e levantar. E a hora que eu faço no sulco, a remoção do levante no sulco é muito mais difícil, tá? Então, eu prefiro fazer ponta de cúspide. A ponta de cúspide eu tenho uma força vertical em cima da ponta e fica mais fácil para remover depois que eu termino a mecânica com o levante, tá? Então é por isso que eu gosto de fazer no levante molar inferior. Eu faço a grande, mas quase 100% dos meus casos, não vou falar 100%, mas 95% eu faço no molar inferior, porque é mais fácil, tanto para colocar quanto para remover, e eu aproveito o dia da colagem e já faço tudo uma vez só. É uma sequência só, uso mesmo polimerização para poder ser mais prático. O senhor faz levante só para desoclusão ou já fez a desoclusão reposicional? Faço com reposicionamento também, Hélio, tá? Eu faço para aquele paciente, por exemplo, um paciente classe 2, eu faço o levante posterior com a pista inclinada para poder ajudar a avançar essa mandíbula, tá? Então eu faço também esse tipo de levante, mas ele vai servir para desocluir, tá? E fazer uma repostura da mandíbula, também utilizo, tá bom? Pessoal, um bom dia, obrigado e até amanhã.